Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos dar início. Despojando-se dos defeitos que bloqueiam as bênçãos de Deus. Como assim, pastor? Tirar das nossas vidas aquilo que impede de Deus nos abençoar. E o texto base é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, que está escrito: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Hoje, quero refletir sobre 5 defeitos que podem nos impedir de receber as bênçãos de Deus, ou as bênçãos que Deus tem para nós. Em um mundo cheio de tentações e desafios, é essencial nos despirmos de toda malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração. Nós iremos observar 5 coisas, 5 pontos, 5 observações, que se tiver em nossas vidas, 5 defeitos, se estiver em nossas vidas, compromete as bênçãos de Deus para cada um de nós. Sem falar que, além de comprometer as bênçãos de Deus, bênçãos terrenas, também compromete a nossa salvação. Só que antes de citar as 5 coisas negativas, eu gostaria de fazer uma pequena observação nessa pequena parte do versículo, a parte final do versículo, que fala assim, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Leite racional e não falsificado. O leite racional não falsificado, nesse sentido aqui, é a palavra de Deus. Nós temos que buscar o conhecimento bíblico para que, através desse conhecimento bíblico, nós possamos crescer nutridos na fé. E crescer nutridos na fé, como a fé verdadeira, não significa que você não irá enfrentar obstáculos, não é isso. Mas em meio aos obstáculos, nunca vai faltar para você a comunhão com Deus. Quando a pessoa não se alimenta do leite racional, ou seja, da palavra de Deus verdadeiramente, ela se corrompe com o tempo. E ela estando corrompida com o tempo, aí ela se prende na malícia, ela se prende no engano, no fingimento, ou seja, ela vai se prendendo em coisas que de uma certa forma estraga o espírito dela, a vida dela, a comunhão dela com Deus. Sendo assim, é de extrema importância buscarmos diariamente a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor. Nós temos que desejar esse ensinamento, nós temos que tirar tempo para este ensinamento. Caso contrário, o tempo irá passar, estaremos dentro de uma igreja, mas não seremos pessoas salvas. O tempo vai passar, estaremos até mesmo fazendo a obra de Deus, mas não seremos pessoas salvas. Por isso é de extrema importância a pessoa buscar o alimento racional, leite racional, que é mencionado aqui. Agora, quando fala leite racional, você observar, como fala aqui, meninos novamente nascidos. Então, é aquela fase inicial. Com o passar do tempo, vai mudando. Você não fica mais no leitinho, você já entra no alimento mais sólido da palavra de Deus. Você já tem um conhecimento maior, uma estrutura maior. O Espírito Santo começa a trazer outros conteúdos para você. Agora, já imaginou, você é convertido ou crente há 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos,
e o Espírito Santo ainda está trazendo para você batismo nas águas. Ou seja, você já era para estar recebendo um alimento sobre aceitar chamado divino, sobre ganhar almas para o reino de Deus, e aí o Espírito Santo ainda está trazendo para você o leitinho chamado batismo nas águas, porque apesar de ter muito tempo na igreja, ainda não se batizou. Já imaginou você com 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja, e o Espírito Santo ainda está trazendo para você pregação sobre o perdão, você tem que perdoar, porque você, apesar de ter muito tempo de igreja, tem uma mágoa no coração. Já imaginou? O Espírito Santo já poderia estar trazendo outro tipo de alimento, algo mais sólido, e ali ele continua trazendo aquele leitinho básico, que é aquele leitinho para quem está começando, que é a etapa final, a etapa inicial do cristianismo, aquele leitinho, aceitar Cristo como Salvador. Já imaginou você 10 anos dentro da igreja e o Espírito Santo ia preparar uma mensagem para você, para falar sobre você aceitar Jesus como Salvador? Está entendendo? Ou seja, você tem 10 anos dentro de uma igreja, o pastor está pregando sobre aceitar Jesus Cristo como Salvador, ao invés daquela pregação estar sendo direcionada a um visitante que está chegando na igreja, quem não conhece o Evangelho, apesar de também ser para essa pessoa, mas o Espírito Santo ainda está direcionando essa mensagem para você, com 10 anos de igreja, porque ainda não aceitou Jesus. Então nós precisamos ter esse cuidado, esse despertar, porque apesar de nós começarmos com leite racional, nós temos que mudar a alimentação, passar para uma alimentação mais sólida, e isso vai depender da sua dedicação. Vamos fazer a primeira observação aqui. Malícia, inclinação para realizar maldades. A malícia é a intenção de fazer o mal. Ela corrompe nosso coração e nos afasta da presença de Deus. No Salmos 24, versículo 3 e 4, lemos: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aqui, o Senhor nos ensina que a pureza de coração é fundamental para estar em sua presença. Devemos rejeitar todo tipo de malícia e buscar a verdade e a santidade. Ou seja, quem é que vai subir no monte de Deus? Quem é que vai ganhar a salvação? As pessoas limpas de coração. Agora, se na minha vida existir a malícia... Agora, sabe o que é interessante? Essas orientações aqui, irmãos, não são orientações destinadas para o mundano. São orientações destinadas para a igreja, para nós. Deus não está alcançando, mandando um recado para aquela pessoa que está lá na bocada, que está lá no prostíbulo, que não conhece nada de Cristo. Não, esse tipo de alimento não é para ele, não. Quando chegar, ele parar para ouvir a palavra, o Espírito Santo tem um alimento certo para ele. Esse alimento já é o quê? Para as pessoas que já têm uma determinada estrutura e que às vezes, com o passar do tempo, esquece quem elas são em Cristo Jesus. E aí pensa que não, começa a ter comportamentos e atitudes que Deus ignora, que Deus rejeita. Número 2, engano. O perigo de mentir. O engano é uma prática que leva à destruição. Em João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Se vivermos em engano, perderemos a batalha espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 25 nos exorta: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Precisamos ser genuínos e transparentes, pois só assim a luz de Deus brilhará em nossas vidas. O engano está condicionado à mentira. E quando o assunto é mentira, a Bíblia deixa bem claro que o diabo ele é o pai da mentira. Então, quando eu ajo com engano, quando eu ajo com mentira, eu estou sendo filho do diabo.
Já imaginou a pessoa dentro da igreja e Deus classificar aquela pessoa como filha do diabo? Já imaginou a pessoa morreu e por fazer parte da igreja, todo mundo está lá, olha, morreu, foi para a glória, está salvo. Mas no mundo espiritual está decretado que aquela pessoa vai para o inferno. Por quê? Porque ela agiu com engano, ela agiu de uma forma errada. 3, fingimento. A máscara que usamos. O fingimento é uma forma mais sutil de hipocrisia, onde mostramos um lado que não refletimos internamente. Em Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28, Jesus nos adverte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ou seja, essa parte aqui nós já podemos observar que o fingimento, você mostra ser algo por fora, mas internamente você é outra pessoa. Por isso que Cristo classificou com sepulcro caiado. Eu já citei aqui várias vezes esse exemplo. A pessoa por fora parece ser uma coisa, mas por dentro é outra. E nós precisamos ter esse cuidado. Se nós não tivermos esse cuidado, esse zelo, nós começaremos a viver uma vida de aparência, fingimento. Ou seja, você vai mostrar que é de Deus, mas no mundo espiritual Deus olha e fala, não é. Nós temos que entender, irmãos, que nós não iremos passar diante da lupa do olho humano. Nós iremos passar diante da lupa do olho de Deus. E a lupa do olho de Deus sonda a mente, coração e intenção do coração. Ou seja, vai muito mais além daquilo que o olho humano consegue enxergar. Então, quando nós falamos assim, eu aceitei Cristo como Salvador, eu tenho um compromisso com Cristo, é o olho do meu Senhor que vai olhar cada um de nós. E Ele olha e consegue ir lá na raiz do íntimo do coração. Do íntimo do coração. Por isso é uma responsabilidade muito grande a pessoa falar assim, eu sou de Cristo. Eu tenho Jesus como meu Salvador. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque Deus, Ele está de olho em tudo. Continuando, número 4, invejas. Só lembrando que nós estamos explicando 1 Pedro capítulo 2, certo? Versículo 1 e 2. O número 4 é invejas. Desejar o que pertence ao próximo. A inveja é um veneno que corrói nossa alma. Em Tiago capítulo 3, versículo 16, lemos que onde há inveja e contenda, aí está a confusão e toda espécie de coisas más. Em vez de olhar para aquilo que o outro possui, devemos buscar o propósito de Deus em nossas vidas e alegrarmos com as conquistas dos nossos irmãos. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Então a inveja faz você desejar o insucesso do teu próximo. A inveja faz por onde você fique triste com a conquista do seu próximo. Já a orientação bíblica é nós nos alegrarmos com a conquista do nosso próximo. Por isso que Romanos fala, alegrai-vos com os que se alegram. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que lá está especificando, chorai com os que choram. Então nós não temos que se alegrar com a perda, com o sofrimento de ninguém, e nem se entristecer porque alguém está conquistando na vida. Pelo contrário, nós devemos ficar felizes quando as pessoas começarem a ser abençoadas por Deus, sobressaírem na vida e assim sucessivamente. 5, murmuração. A reclamação contínua. Murmuração é reclamação contínua. A murmuração é uma atitude que revela ingratidão.
Em Filipenses capítulo 2, versículo 14, somos instruídos a fazer todas as coisas sem murmuração nem contendas. Agradecer e louvar a Deus em todas as circunstâncias nos mantém no caminho da bênção. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo nos orienta, olha o que está escrito: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que possamos ter um coração grato e evitar a murmuração que nos desvia da alegria em Cristo. Ou seja, seja mais grato. Irmãos, só o ponto de nós estarmos aqui, respirando normalmente, só o ponto de nós termos o que comer, nós já temos que nos alegrar, ser grato a Deus por isso. Já imaginou? É um privilégio que Deus nos dá servirmos a Ele. É um privilégio que Deus nos dá servirmos ao nosso próximo. Agora, já imaginou? Você vem para a igreja murmurando, vai para casa murmurando, reclamando. Aquelas pessoas que Deus levanta para fazer a obra de Deus, começa a fazer as coisas dentro da igreja murmurando, reclamando. Isso é uma praga no espírito da pessoa. Esse tipo de murmuração, isso empobrece a pessoa espiritualmente, leva a pessoa a um patamar de miséria espiritual. E como eu sempre costumo falar, o tempo de igreja não vai nos levar para o céu. A obediência à palavra de Deus, sim, nos leva para o céu. Eu citei aqui até agora 5 pontos, correto? Se esses pontos estiverem presentes em nossas vidas, como eu citei aqui, malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração, nós estamos com o nosso espírito corrompido. As nossas decisões começarão a nos levar para o sofrimento. Por quê? Começa a ser decisões direcionadas ao pecado. A pessoa não toma mais decisões para andar em santidade, ela começa a tomar decisões do caminho da desobediência, o caminho do pecado. O que vai acontecer? Ela vai se deparar com situações. Deus, ele não quer, irmãos, que ninguém quebre a cara na vida. Deus não está ali torcendo para você quebrar a cara. Isso é coisa do homem, coisa do diabo. Deus, ele está torcendo para todo mundo vencer na vida. E até aquela pessoa que está no caminho errado, que está indo em direção a quebrar a cara, Deus está torcendo que aquela pessoa desperte, que ela mude a rota. Porque Deus não tem prazer em colocar ninguém no inferno. Mas é triste saber, irmãos, que uma grande parte da humanidade vai para o inferno. Por isso que fala, muitos chamados, poucos escolhidos. O ser humano, ele tem uma tendência a escolher o erro. A natureza humana tem uma tendência muito forte para escolher o erro. É aí que a pessoa tem que entrar recorrendo a Deus, buscando ajuda. Se você vê, eu até já preguei aqui em outras ocasiões, já citei outras vezes nas pregações que eu posto diária, o povo de Deus que saiu do Egito em direção à terra prometida, Deus levantou Moisés para conduzir aquele povo presenciou milagres, maravilhas, água saindo da rocha, maná enviado por Deus dos céus. Ou seja, milagres em cima de milagres, e aquele povo com uma inclinação para voltar para o Egito, para voltar para a escravidão. O ser humano é assim. Aí tinha hora que se rebelavam contra Moisés, queriam apedrejar Moisés, era preciso Deus intervir. Chegou um momento que o próprio Deus, cheio de amor, falou: vou matar todo mundo, Moisés, vai ficar só você e a sua família, vou matar todo mundo, e de você será formada uma nova descendência. Moisés vai lá e intercede pelo povo. Não, Deus, não faça isso. O que é que vão falar do Senhor? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para morrer no deserto? E Deus falou: tá, então esse povo não vai entrar na terra prometida, devido à dureza do coração dele. Exceto Josué, Caleb e os de 20 anos para baixo.
De 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida. Mas por quê? Porque Deus resolveu castigar? Não, porque a dureza do coração daquele povo iria levar todos eles a morrerem no deserto. E Deus já sabia o que ia acontecer, que o coração daquele povo não ia amolecer, ia endurecer cada vez mais. Por isso que Deus já falou, olha, de 20 anos para baixo, vai entrar na terra prometida, de 20 anos para cima, todo mundo vai morrer no deserto. Ficar lá rodando, morrendo, até morrer todos. Aí entrou Josué, Caleb e os menores de 20 anos. Ou seja, mesmo Deus mostrando milagres, sinais, prodígios e maravilhas, a tendência do povo era endurecer o coração. E aí, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, irmãos, nós temos que parar e fazer uma análise. Como é meu coração? Deus pode me repreender ou eu sou irrepreensível? Vou morrer no deserto ou eu vou ter um coração quebrantado para que o Espírito Santo faça uma obra em mim e que eu possa entrar na terra prometida? A pessoa tem que parar, quando a pessoa vê passagens bíblicas, a pessoa tem que refletir, confrontar com as nossas vidas. Ah, isso daqui era para aquela época. Não, nós temos que entender que aquilo que aconteceu naquela época, a única coisa que muda é o tempo. O ser humano continua com a mesma natureza. A natureza humana é assim. A natureza humana é orgulhosa. A natureza humana é soberba. A natureza humana é arrogante. A natureza humana é insubmissa. É a natureza humana. Por isso que se a pessoa não se encher do Espírito Santo, quem vai conduzir a vida da pessoa vai ser a natureza humana. E é aí que conduz a pessoa para o sofrimento e até mesmo para a perdição eterna. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela sabe que por mais que ela tenha o impulso da natureza humana, ela fala, opa, peraí, a palavra de Deus fala isso, eu estou querendo fazer isso, eu vou ficar com a palavra de Deus. É assim que funciona. Irmãos, muitos chamados, poucos escolhidos. Vamos pagar o preço para fazer parte dos escolhidos. E para fazer parte dos escolhidos, é necessário negar a si mesmo. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Coloque a mão no coração, se desligue de tudo. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa, meu Deus, alcançar todas essas pessoas, derramando, meu Pai, da tua unção, da tua graça e do teu poder. Pai, faça uma obra completa na vida de cada um. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.